Eu tinha esquecido de começar a gravar, mas nossa aula está sendo gravada a partir de agora e vai estar disponível lá na plataforma da sala virtual. Vamos lá para as figuras não planas. Quais são as figuras não planas que a gente está estudando? Os prismas, as pirâmides, que eles juntos são os poliedros, e também tem os corpos redondos. Mas vamos nos focar nos poliedros hoje. Vamos colocar aqui poliedros, que são o que mesmo? Os prismas e as pirâmides. E o que é o prisma? É o cubo, o paralelepípedo, o prisma de base triangular, e também tem as pirâmides, que também são poliedros. Mas o que é que a gente precisa saber dos poliedros? Os nomes, saber o que é prisma e o que é pirâmide, e como é que faz a planificação deles. Eu vou começar falando dos prismas. Primeiro eu vou desenhar aqui um prisma de base triangular. Vejam só, esse é um prisma de base triangular. Por que é um prisma de base triangular? Porque as bases dele são triângulos. Prisma de base triangular. É isso aí. O que é que a gente precisa saber identificar nesse prisma? Quantas faces ele tem? Quantos vértices ele tem? E quantas arestas esse prisma tem? E a gente precisa saber o que é base e o que não é base. Esses retângulos que formam o corpinho do prisma, eles não são as bases. As bases são os triângulos. Esse e esse. Então, vou pintar aqui de preto em cima. O de baixo eu não vou pintar, mas ele também é uma base. Essa figura que eu apontei com a seta é a base. Para não errar, para não esquecer, os prismas sempre tem, qualquer prisma tem duas bases, qualquer prisma. Aí como é que eu faço aqui para contar as faces, os vértices e as arestas, né? Bom, a gente sabe que tem as duas bases, então já tem duas faces ali. Lá atrás tem um retângulo que vai ter essa largura, faz 3 faces. Tem esse outro retângulo aqui, ó, que está na esquerda, faz 4 faces. E tem esse outro retângulo aqui, ó, da direita, faz 5 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí. Então a gente tem aqui 5 faces. E os vértices? Os vértices são as pontinhas da figura. Cada pontinha dessa é um vértice. Lembrando que às vezes os vértices estão dentro da figura e ele fica com uma cor bem clarinha no livro. Então tem que prestar muita atenção na hora de resolver isso, na hora de contar. Porque às vezes ele aparece aqui para trás e fica numa corzinha mais clara. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. E as arestas é o que mesmo? As arestas são as linhas que a gente usa para montar cada figura. Ou então, a versão oficial, as arestas são os encontros de duas faces. A gente só precisa contar essas linhas da figura. Eu vou apagar aqui, ó, para a gente ver as arestas direitinho em cima. Pronto. Aqui em cima a gente tem 1, 2, 3 arestas. Na lateral, 4, 5, 6. E embaixo, 7, 8. Opa, cuidado, ó, faltou a aresta que está lá atrás pontilhada. Então, são 9. Muito cuidado nisso também. No livro, a aresta que fica dentro da figura fica bem clarinha e pontilhada. Então, tem que olhar dentro da figura. Quantas arestas tem lá dentro também. Então, além disso, o que é que a gente precisa lembrar?
lembrar dessa figura. A planificação, que na verdade é mais simples do que desenhar assim. Por quê? Na planificação, a gente vai desenhar as partes da figura, as partes da figura, as figuras planas que compõem essa daqui. Então, a gente vai pegar ela e desenhar cada parte. Como assim? A gente sabe que tem as bases, certo? Então, eu já desenho uma base aqui. A base desse daqui é um triângulo, então eu desenho o triângulo. Agora, a gente vai desenhar as laterais, que são esses retângulos que formam o corpo do prisma. Aí, como eu sei quantos retângulos eu tenho que desenhar? Você conta aqui, ó, tem 3 lados, 1, 2, 3, então eu vou desenhar 3 retângulos. Se fosse 4 lados aqui, aí desenhava 4. Se fosse 5, desenhava 5 retângulos e assim por diante. Então aqui vai ficar 3 retângulos. Mas está faltando uma coisa nesse desenho ali da planificação. O prisma tem 2 bases, aqui só tem uma. Então eu vou desenhar outro triângulo. Então aqui a gente tem 2 bases, um triângulo em cima e um embaixo, e 3 faces laterais. O que é face lateral? São as faces que formam o corpo da figura. No caso dos prismas, são os retângulos. Ok até aqui? Alguma pergunta? Qual dúvida? Sim, isso ali é a planificação. A gente pegou essa figurinha do prisma e abriu ela. A planificação é outra forma de representar a mesma figura. É como, não tem quando a gente desmonta uma caixa que ela fica bem aberta? A ideia é a mesma. A gente vai pegar aqui essa figura e abrir ela para ela ficar plana. Então, para isso, a gente vai desenhar as partes dessa figura. Aqui a gente tem a base, que é um triângulo, ó, essa mesma base, é essa daqui. Aí aqui no corpo da figura, a gente tem os retângulos que ligam de uma base para outra. Nessa figura aqui, a gente tem 3 faces na lateral. Então, a gente vai colocar aqui 3 retângulos representando as faces. E essa figurinha aqui de cima, ó, esse triângulo, é essa base aqui que fica em cima. Então, na planificação, eu estou representando as figuras que foram usadas para montar essa figura não plana. Deixa eu ver aqui nos desenhos. Aqui. Voltei. Eu não achei o mesmo prisma que está desenhado no quadro, mas eu achei esse daqui, vermelhinho. Deixa eu ver se eu consigo montar ele sem colar. Veja só essa figura. Esse aqui, ó, é um prisma de base pentagonal. A base dele é um pentágono e as faces laterais são retângulos. Ó, tem um retângulo aqui, outro aqui, outro aqui. Tem um retângulo para cada lado desse do pentágono, ou seja, tem 5 retângulos. A planificação é um modo que eu pego essa figura
vou pegar essa figura aqui, que é 3 dimensões, que tem 3 dimensões, e vou representar as figuras planas que tem nela. Na base eu tenho um pentágono, então eu vou desenhar um pentágono para a base. Aqui é a primeira figura que a gente desenha. Nas laterais, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 retângulos, porque é um para cada lado dessa base aqui, que tem 5 lados. Então, essas são as faces laterais, ó. Vejam que ela forma o corpinho da figura, se eu enrolar de volta. Formou o corpinho da figura. São as faces laterais. Eu vou desenhar elas uma do lado da outra. No final, eu coloco a outra base, ó. Veja que tem uma base em cima e outra embaixo. Então, essa, ó, a gente tem a planificação. Eu peguei a figura que era de 3 dimensões e desenhei cada face dela, uma do lado da outra, com diferença para as bases, que ficam uma em cima e uma embaixo, para representar as figuras que a gente vê nas figuras planas que a gente tem nessa figura que é não plana. Então, a gente tem as faces que são retângulos e as bases que são pentágonos. Lembrando que nos prismas as bases podem mudar. Pode ser triângulo, quadrado, retângulo, pentágono, hexágono e por aí vai. Tem um monte. Então, eu vou desenhar aqui a planificação dessa figura que eu mostrei agora. Ela se chama prisma de base pentagonal. No prisma de base pentagonal, quais são as figuras planas que a gente vê? Primeira figura que se destaca é o pentágono da base. Vou desenhar aqui um pentágono. Pronto, o pentágono da base. Esse pentágono aqui. Como vocês viram, a figura, ó, tem 5 retângulos de faces laterais para formar o corpo da figura. Então, a gente vai desenhar aqui 5 retângulos. 1, 2, 3, 4, mais um para cá para dar espaço. 5 retângulos, ó, que são esses das faces laterais, ou seja, o corpinho da figura. E agora falta a outra base. Eu vou desenhar aqui. O importante é que fique uma base embaixo e uma base em cima. E as outras faces ficam um do lado da outra, que é o corpinho da figura. Só um minutinho que eu vou ver se tem pergunta no chat. Professora, tem gente dizendo que não está entendendo nada. Eu tenho que saber qual é a dúvida da pessoa para eu responder. Porque, tipo, se você não sabe nada, eu não sei nem como é que eu vou começar a explicar. Esse conteúdo a gente está vendo faz um tempo já. O importante aqui é saber quais são as figurinhas, as figuras planas que aparecem na figura não plana. Ele disse que não estava entendendo, de Pedro Henrique começou a falar não sei o quê, aí ela voltou, eu não entendi, depois que o Pedro Henrique falou. Eu preciso saber qual parte você não entendeu. Quem botou aí que não entendeu? Eu não vi, não reconheci o nome aqui. Quem não entendeu foi Pedro Henrique e Maria Luísa.
coração? Maria Luísa ou Pedro? É a planificação? É as faces? É o nome da figura? Eu preciso saber qual a parte que não entendeu. Para tirar dúvidas assim, você pode estar ligando o microfone e me falando: tia, eu não entendi isso, tia, eu não entendi aquilo. As faces? Bom, as faces é a parte que a gente vê da figura, para falar bem a verdade. O negócio dos prismas é que tem umas faces especiais que a gente chama de base. As faces, ó, é cada parte dessa que a gente vê, ó. Esse retângulo aqui que tá com o meu dedo é uma face. A gente vai virando, ó. As faces são cada retângulozinho desse que a gente vê. Ou o pentágono, né, ó. Esse daqui também é uma face, só que ela é especial e a gente chama ela de base. Então, ó, as faces são cada parte dessa que a gente tá olhando, cada figura dessa que a gente vê. No caso desse prisma, ó, as faces são esses retângulos e os pentágonos. Deixa eu desenhar aqui. Vejam só, eu tentei, né, desenhar esse prisma aqui, ó, de base pentagonal. As faces são esses retângulos que formam o corpinho do prisma e as duas bases, que são esses pentágonos. Então aqui, ó, vou pintar de preto. Esse retângulo preto é uma face. E aqui, ó, eu vou ver se o azul funciona. O pentágono aqui, que tá de azul escuro, também é uma face. Só que ela é especial e a gente chama ela de base. Por quê? Porque essa face aqui, ó, que muda de formato. Ela pode ser triângulo, pode ser quadrado. Clareou um pouco mais o que é a face? Pedro, parou a conversa no chat, Pedro, que eu tô vendo muita mensagem. Desse jeito aí, você não tá prestando atenção na aula, não. Aí, sem prestar atenção na aula e só digitando no chat, com certeza não vai entender o que é que a professora tá falando. Eu tô vendo o nome, Pedro no Roblox, é você sim. Vamos parar de conversa. Agora faltam 10 minutos para acabar o horário da aula. Vocês têm agora também esse tempo para copiar a atividade e continuar fazendo perguntas. Eu vou apagar minha foto para poder copiar. Tá bem. Eu vou transmitir a tela aqui. Eu vou copiar, tia. Certo. Oi. Tá bem. Tchau, meu amor. Beijo, querida. Aqui.
Acredito que agora vocês estejam vendo a atividade que está no meu computador, certo?